Você já parou para pensar por que certos animais estão em todo lugar enquanto outros simplesmente somem? Por que algumas criaturas conseguem se adaptar aos desertos escaldantes, aos pântanos venenosos, até às profundezas dos oceanos, mas não conseguem sobreviver em um lugar em especial? Hoje, vamos mergulhar num dos mistérios mais frios e menos comentados da biologia moderna. A Antártida é o único continente da Terra onde nenhum réptil vive. Nenhum! Nenhum! E isso não é um acaso? Há algo de estranho nesse silêncio gélido. A Antártida é um colosso branco, mais de 14 milhões de quilômetros quadrados de gelo, ventos que ultrapassam 300 km/h, temperaturas que podem cair para menos de 80 °C. Mas mesmo diante desse cenário extremo, a vida resiste. Há insetos, há aves, há mamíferos marinhos, até micro-organismos que conseguem sobreviver sob o gelo, quase como formas de vida alienígenas. Mas répteis? Nenhum. E isso é extremamente incomum. Répteis são incrivelmente adaptáveis. Eles existem há mais de 300 milhões de anos. Eles sobreviveram à extinção dos dinossauros. Vivem em desertos, florestas tropicais, pântanos e savanas, e mesmo em regiões de frio intenso, como o Canadá e a Sibéria. Mas não na Antártida. Pesquisadores já se perguntaram: será que os répteis nunca chegaram lá? Ou será que chegaram e desapareceram? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, muito tempo. Durante a era do supercontinente Gondwana, há cerca de 200 milhões de anos, a Antártida era uma terra quente, coberta por florestas, rios e, sim, répteis. Fósseis de répteis antigos, como os procolofonídeos, e até dinossauros já foram encontrados por lá. Segundo um estudo publicado no periódico Nature, Ecology and Evolution, evidências fósseis sugerem que répteis primitivos viveram em partes da Antártida antes que o continente congelasse por completo, há cerca de 34 milhões de anos. Então, por que eles desapareceram? E por que não retornaram? Ao contrário de mamíferos marinhos e aves migratórias, os répteis são ectotérmicos, ou seja, dependem da temperatura externa para regular seu metabolismo. Em outras palavras, eles não produzem calor próprio. Na Antártida, onde a temperatura média no verão ainda gira em torno de 10 °C, nenhum réptil moderno conseguiria manter funções básicas como digestão, circulação e locomoção. Mesmo os répteis do Ártico, como certas espécies de lagartos na Sibéria, sobrevivem apenas porque entram em dormência e vivem em tocas subterrâneas. Na Antártida, o solo está congelado o ano inteiro. Não há abrigo térmico, não há refúgio, não há chance. A Antártida não é apenas fria, ela é constantemente fria. Mesmo nos dias quentes, esse é o primeiro bloqueio, mas não é o único. Imagine um mundo sem insetos voadores, sem grilos, sem baratas, sem larvas, sem pequenos mamíferos, sem sapos. Na Antártida continental, isso é a realidade. A cadeia alimentar terrestre está praticamente ausente. O único inseto conhecido da Antártida é um mosquito sem asas chamado Bélgica antártica, que mede menos de 6 milímetros, e mesmo ele passa a maior parte da vida congelado. Sem presas terrestres não há alimento para répteis, sem abrigo, sem comida, sem calor. Mas e se algo os impedisse de voltar? Com o aquecimento global e a perda gradual de gelo em certas áreas costeiras da Antártida, muitos cientistas têm se perguntado: será que um dia algum réptil poderia colonizar a Antártida novamente? Um artigo publicado pela Royal Society em 2021 propôs que, se as temperaturas costeiras continuarem subindo e se houver introdução artificial de espécies, talvez alguns répteis tropicais possam se adaptar a microambientes mais amenos ao longo de séculos. Mas aqui entra um fator que transcende a biologia. Há uma política internacional muito rígida sobre a Antártida. O Tratado da Antártida, assinado por mais de 50 países, proíbe a introdução de espécies não nativas no continente, ou seja, mesmo se algum réptil pudesse sobreviver lá, ele não pode ser levado intencionalmente. E se algum animal chegar de forma acidental, como ovos presos em equipamentos ou roupas, ele provavelmente morrerá antes de eclodir. A Antártida, por decisão humana, também está isolada biologicamente. Teorias
E algo mais sombrio? Agora entramos em um território especulativo. Alguns teóricos levantam hipóteses mais ousadas. A ausência completa de répteis na Antártida poderia ser não apenas uma consequência ambiental, mas também um reflexo de algo mais profundo? Há quem diga que certos tipos de radiação solar, que incidem com mais força nas regiões polares, poderiam afetar de forma única o DNA de répteis. Outros sugerem que alterações geomagnéticas no continente afetam o comportamento de espécies com sensores magnéticos, como muitos répteis possuem. E há, claro, as teorias mais radicais, que falam de bases subterrâneas, estruturas antigas sob o gelo e até de uma zona proibida para certas formas de vida. Essas ideias não são comprovadas, mas continuam surgindo. Por quê? Porque o desconhecido fascina. E a Antártida é talvez o maior desconhecido do planeta. Se a Antártida já teve répteis e eles desapareceram, se nenhum réptil moderno consegue chegar e viver lá, se nós mesmos proibimos sua introdução, a pergunta permanece: por que a Antártida rejeita os répteis? É apenas a biologia? Ou há algo que ainda não entendemos completamente? A ausência de répteis é só um detalhe? Ou é uma mensagem da natureza? Um sinal de que mesmo na Terra há lugares que não foram feitos para todos? Se você ficou até aqui, é porque sente a mesma curiosidade que nos move. A vontade de entender os segredos do mundo, de explorar o que está escondido, mesmo sob toneladas de gelo. Então, se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nos ajude a continuar revelando os mistérios mais impressionantes da ciência e da natureza. E se quiser continuar essa jornada, clique agora em um dos vídeos que aparece aqui ao lado. Você vai se surpreender com o que mais a Terra está tentando nos contar. Nos vemos no próximo mistério.